muito antes da independência, o Brasil já testemunhava lutas que moldariam seu espírito nacional. Uma dessas batalhas aconteceu em 1648, nos arredores de Recife. Era a primeira batalha dos Guararapes, um confronto entre os invasores holandeses e uma força luso-brasileira improvisada. Ali surgia algo novo, um povo disposto a lutar pelo território que chamava de lar. Após décadas de domínio português, o Nordeste estava sob controle da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Os invasores trouxeram uma administração mais tolerante, mas também mais distante da população local. A elite portuguesa ressentia-se da perda de poder, e o povo, formado por indígenas, negros e mestiços, via a terra como sua. O conflito era inevitável. Comandados por André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira e Henrique Dias, brasileiros, portugueses, indígenas e negros se uniram. O inimigo era o mesmo, mas o rosto da resistência estava mudando. Guararapes não foi só uma batalha pela terra, foi a fagulha de uma identidade. O Brasil colonial começava a se enxergar como mais do que uma colônia. No início do século XVII, a União Ibérica colocou Espanha e Portugal sob o mesmo trono. Com isso, os inimigos da Espanha, como a Holanda, passaram a atacar territórios portugueses, incluindo o Brasil. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, iniciando um período de domínio que duraria mais de 2 décadas. Durante os primeiros anos, os holandeses governaram com certa estabilidade. Trouxeram avanços urbanísticos e científicos, especialmente sob o comando de Maurício de Nassau. Mas havia tensões profundas. A presença protestante, o controle econômico rígido e o choque cultural com a população católica e lusitana criavam um ambiente instável e cada vez mais hostil. Após a saída de Nassau em 1644, a situação se agravou. A Companhia das Índias Ocidentais endureceu sua administração, intensificando a cobrança de dívidas e o controle sobre a produção açucareira. Insatisfeita e ressentida, a população local começou a se organizar em pequenos focos de resistência, que logo se transformariam em um levante generalizado. A insatisfação contra o domínio holandês culminou na eclosão da insurreição pernambucana, em 1645. Líderes luso-brasileiros, como João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Felipe Camarão, mobilizaram fazendeiros, indígenas e escravizados para enfrentar o invasor. Era uma aliança inédita entre diferentes segmentos da sociedade colonial. Os primeiros combates ocorreram em áreas rurais e engenhos, com emboscadas e guerrilhas improvisadas. A luta rapidamente ganhou corpo, com vitória dos insurgentes, em batalhas como a do Monte das Tabocas. A confiança aumentava, o sentimento de lutar pela terra começou a se sobrepor à identidade puramente portuguesa, prenunciando um sentimento nacional em formação. A resistência não contava com um exército regular. O que havia era um conjunto de milícias, formadas por negros libertos, indígenas cristianizados e colonos brancos. Eles conheciam o terreno, usavam estratégias de guerrilha e aproveitavam cada vantagem natural. A ideia de união entre diferentes raças e origens já se destacava como marca da defesa do território. Em 1648, nas colinas dos Guararapes, no atual estado de Pernambuco, aconteceu o confronto decisivo. Tropas luso-brasileiras, muito inferiores em número e equipamento, enfrentaram os bem armados soldados holandeses. O local era estratégico, mata fechada, ladeiras íngremes e terreno pantanoso, tudo favorecia a resistência, que conhecia o ambiente. A batalha foi sangrenta. Os holandeses, disciplinados e organizados, não esperavam a fúria das tropas mestiças, negras e indígenas, que usaram táticas de emboscada e combate corpo a corpo. A vitória dos brasileiros não foi apenas militar, ela selou um símbolo, um grito de autonomia e união territorial. Pela primeira vez, muitos lutaram não por Portugal, mas pelo Brasil. A Batalha de Guararapes
ficou marcada como o momento de nascimento simbólico do Exército Brasileiro. Henrique Dias, Felipe Camarão e Vidal de Negreiros tornaram-se heróis populares. A pluralidade étnica da tropa virou um marco da identidade nacional. Não era mais uma guerra apenas colonial, era a defesa de uma terra que começava a ser percebida como pátria. A vitória nos Guararapes não pôs fim imediato à presença holandesa, mas foi um divisor de águas. A partir dela, os invasores passaram à defensiva e, anos depois, seriam definitivamente expulsos. O episódio marcou o início de uma consciência coletiva. O Brasil já não era só colônia, começava a se enxergar como nação possível. Esse espírito de união, nascido nos mangues e ladeiras de Pernambuco, inspiraria futuras gerações. Não à toa, os Guararapes são hoje considerados o berço do Exército Brasileiro. Foi ali que negros, brancos e indígenas lutaram lado a lado, por uma terra comum que ainda não tinha nome próprio, mas já pulsava como lar compartilhado. A Batalha de Guararapes permanece viva na memória nacional, mais do que por sua vitória militar, por seu simbolismo profundo. Foi a última resistência do Brasil colonial, mas também o primeiro passo rumo à construção de uma identidade. Se quiser conhecer mais batalhas esquecidas, personagens surpreendentes e capítulos pouco contados da nossa história, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo, aqui, no Terra de Santa Cruz.